Graças a Deus. Amados, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Louvado seja o Senhor por este momento aqui agora. Eu agradeço primeiramente ao Senhor por Ele ter me dado esta oportunidade aqui agora, estar no altar dEle, estar na casa, nessa casa de oração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, que habita dentro de você, irá despertar e vocês sentirão a presença dEle mais e mais do que vocês já estão sentindo. Aleluia. Graças a Deus. E eu tenho uma passagem, amados, que o Senhor tem me mostrado, tem me trago, à tona. É uma passagem que todos conhecem, que é a passagem da ressurreição de Lázaro. E através desse profeta do Senhor, o Senhor tem me tocado profundamente. Cada verso o Senhor tem me mostrado a grandeza, o poder e a autoridade que o Senhor Jesus Cristo tem sobre as nossas vidas. E uma coisa é certa: quando nós submetemos a potente mão do Senhor sobre nós, Ele guarda todos os cantos. Todos os cantos. Ele guarda a sua frente, a sua retaguarda, a sua direita e a sua esquerda. E quem crê nessa promessa que o Senhor tem para nós, o Senhor, independente de qualquer circunstância, o Senhor Ele estará à sua direita. Estará te protegendo, te livrando, te guardando e trazendo a resposta que tanto vocês estão buscando. Aleluia! Graças a Deus. E, amados, antes de eu iniciar de fato, eu quero estar orando. Orando por cada vida que está aqui. Porque somente o Senhor sabe, as barreiras, as dificuldades, as obrigações, que todos aqui têm. E por isso eu quero aqui louvar e engrandecer o nome do Senhor por cada vida que está aqui. Aleluia. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso. Pai, neste momento aqui agora, Pai, eu quero agradecer o Senhor, Pai, por estar aqui no altar. E também, Pai, quero aqui, meu Deus, colocar cada vida que está aqui, Pai, presente para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pai, eu não os conheço, Pai, não sei qual que é os planos que eles têm, Pai. Mas eu sei que os planos dos senhores, Pai, os planos do Senhor são muito melhores do que os planos dos homens. Por isso, Pai, o Senhor tem nos ensinado, Pai, que o coração, Pai, do homem ele é enganoso. Ele traz contenda, traz complicação, traz dificuldade, Pai, em pensar no propósito celestial do Senhor. Por isso que o Senhor deixou o manual da vida, que é a palavra de Deus. E através dela, Pai, o Senhor tem falado muito comigo. E a partir de agora, Pai, que o Senhor possa me usar como um canal de bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os amados podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é fiel. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá no livro. Escreveu o profeta João, que foi na verdade um discípulo de Jesus. Aleluia. Lá no capítulo 11, iniciando no verso 1. Aleluia. Livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, iniciando no verso 1. Mas nós vamos ler até o versículo 45. Capítulo 11, verso 1. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Todos acharem? Amém? Aleluia. Vamos lá. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ungento,
Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e o Lázaro. Ouvindo, pois, este enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornar-se para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falara do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Verso 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estavam na sepultura. Verso 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta e Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saiu. Seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Verso 35, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor,
para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E os que estiveram mortos saiu, e o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desatarra e deixam ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Louvado seja o Senhor, graças a Deus. Amados, sei que a gente leu um trecho grande, né? Mas através do verso 1 até o verso 45, eu tenho chaves para entregar na mão de vocês. E através dessas chaves, Deus vai falar profundamente com cada um. Eu creio em nome de Jesus. E para começar, eu queria que os irmãos se atentassem lá no verso 2, que diz assim, né, que e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Maria, nesse instante, ela se coloca na posição de submissão ao Senhor. Ela se humilha aos pés dele. Ela vai de encontro com ele. E lá ela tem uma experiência inigualável. Que é o quê? Se humilhar na presença de Deus. E talvez seja isso que Deus quer que você faça hoje. Se humilhar aos pés de Cristo. Porque é lá que a gente obtém as respostas. É lá que nós temos, né, a guarda. É lá que nós temos o quê? O consolo. E principalmente o amor eterno que é Cristo. E a segunda chave se encontra lá no verso 4, que diz assim: e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E aqui podemos ver que já no verso 4, a primeira chave que Jesus liberou na nossa vida, que todos nós temos uma fragilidade, uma enfermidade, que tanto que às vezes nos assola. A gente às vezes fica um pouco angustiado, às vezes a gente fica um pouco abalado pela estrutura que às vezes vem nos assolar, vem nos atormentar. Porque eu sei, amados, que a vida aqui não é fácil. Nós passamos por luta, nós passamos por tribulação, nós passamos por sofrimento. Mas a resposta garantida, que nos deixa tranquilos, com paz no nosso interior, é que o Senhor, Ele é contigo. O Senhor é que guarda você, no seu levantar e no seu deitar. Independente de qualquer circunstância, amados. Seja num dia que você está chorando muito, está com algum certo tipo de incômodo, alguma dor, algo que você está passando financeiramente, algo que você está ansioso, você está com medo de fazer a escolha, porque nós temos medo, um certo medo de fazer algumas escolhas na nossa vida, por conta das consequências que pode trazer. Mas Jesus, Ele nos garante que se você chegar aos pés do Senhor, se entregar, se despojar aos pés dele e beijar os pés do Senhor Jesus Cristo, Ele sarará, Ele curará, Ele te libertará de qualquer enfermidade que você esteja enfrentando. Basta crer, basta entregar a sua vida ao Senhor. A terceira chave, lá no verso 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nela não há luz. Cientificamente falando, amados, nosso dia realmente tem 12 horas. E foi justamente que Jesus ele nos confirma. Porque se nós dividirmos o nosso dia, né, 12 por 12 dá 24. Então o dia tem uma duração de 12 horas. E o Senhor nos ensina a andar na luz. Porque através da luz nós conseguimos enxergar aquilo que nós vemos. E Deus nos alerta que através dessa luz nós consigamos aprender com os erros do próximo. Por quê?
Porque se você está na escuridão, a presença do Senhor ela se afasta, que nós não consigamos ver. Porque Satanás, de certa forma, ele vem para nos cegar, colocar tampos nos nossos olhos. Porque onde há luz, há a presença do Espírito Santo. Porque as trevas é a escuridão, a palavra do Senhor nos garante isso. Mas a luz é o Espírito Santo. E essa luz que eu falo, é essa luz que brilha dentro de você. É a luz que brilha dentro de você, que é o Espírito Santo do Senhor. Vem te capacitar, vem te mostrar, vem te dizer que o conforto e o consolo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Continuando, amados. Quarto, verso 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Aqui o Senhor afirma que Lázaro está morto. Literalmente, fisicamente, em todas as condições. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Amados, aqui, neste versículo, o Senhor já nos confirma sobre a morte de Lázaro. E sobre essa situação, eu quero desafiar e declarar sobre a sua vida. Que o Senhor, Ele está com a mão estendida sobre a sua vida. E que não é morte que irá impedir de vocês alcançar o galardão dos céus. Porque o Senhor, Ele já descreveu, desde o seu nascimento até o dia que vamos deixar essa terra aqui. Mas vamos viver a vida eterna com o Senhor. Amém? E é por isso que o Senhor nos afirma que a morte é algo que para nós, hoje, fisicamente falando, é algo que não tem possibilidade nenhuma do ser humano voltar à vida. Mas, milagrosamente, pelo poder que há no Senhor Jesus Cristo, isso é possível. E somente esse povo naquela época pôde contemplar a glória do Senhor. Eu fico imaginando, né, quando eu estava lendo essa passagem bíblica, eu tenho essa dinâmica comigo de me colocar lá no cenário e tentar entender como que o Senhor Jesus Cristo ele fazia todos os seus milagres, toda a tua caminhada. E isso desperta o que? O interesse de buscar a palavra do Senhor para nós tentar entender ela. Porque a palavra do Senhor ela é grande, ela é extensa, mas aqui tem resposta para todas as dores. Aqui tem todas as instruções para nós. Às vezes a gente procrastina, a gente tem uma fragilidade, uma preguiça, cansaço, que às vezes sobrecai no nosso corpo. E isso talvez inibe a gente alcançar, entender a palavra do Senhor. Isso já aconteceu comigo. Mas eu sempre orei e pedi ao Senhor: Pai, somente o Senhor entende o que eu estou passando. Somente o Senhor sabe, Pai, as aflições, os dias em claros, os pensamentos que nós temos a respeito da nossa salvação. E isso faz a gente ir para outra dimensão com o Senhor. E isso é um momento de reflexão que eu tenho com o Senhor. De tentar entender o propósito que Ele tem para a minha vida. E é sobre isso que eu queria despertar nos irmãos. E continuando. Quinta chave, lá no verso 17, diz assim: Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Verso 19: E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te dá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar.
Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Amados, aqui, especificamente no verso 17 e 21, Deus nos faz refletir por quanto tempo vamos andar ansiosos. O verso 17 diz: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Vocês imaginem um corpo dentro de uma caverna, né, com 4 dias já desfalecido. E a palavra do Senhor nos diz que já cheirava mal, o corpo já estava quase em decomposição. Qual que é a probabilidade de um corpo nessa época voltar? Mas somente o Senhor tem a resposta para isso. E no verso 21 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E através desse verso que Deus fala muito comigo, questão da ansiedade. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no momento exato que ela acontece. Às vezes, né, um fato, né, uma situação hipotética que eu vou trazer para os irmãos, às vezes algum parentesco nosso falece no momento agora. O que mais a gente queria naquele momento era que esse corpo voltasse, certo? Para que a gente pudesse desfrutar mais e mais com ele. E sobre isso, o Senhor ainda me mostra e diz: muitas das vezes a gente não dá valor nos pequenos momentos com as pessoas. Às vezes a gente acha insignificante, acha que é coisa pequena, mas às vezes o Senhor deixa acontecer as coisas justamente para nos mostrar que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. É Ele que ressuscita. Todos os planos, todos os sonhos que talvez você tenha no seu coração que está morto, enterrado, Ele é o único para tirar. Ele é o único que pode despertar. Ele é o único que consegue colocar ativo este sonho, este plano. Todos nós que temos planos e sonhos, confere, amém? Glória a Deus. E é por isso que o Senhor nos traz essa palavra também. Que por mais que seu sonho esteja morto por muito tempo, pouco tempo ou muito tempo, o Senhor ele tem poder e autoridade para ressuscitar todos os sonhos e todos os planos. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Sexto, verso 26 diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu? Disse-lhe ela ainda: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: ó mestre, está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos pés também, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amados, aqui tanto Maria como Marta, as duas se entregou aos pés de Jesus. As duas. Então, muitas das vezes a gente tenta concentrar as nossas atenções a pessoas que estão mais distantes da gente. Talvez seja pessoas que não vão nos agregar em nada. Mas aqui fala do zelo e cuidado que essas duas mulheres tinham com o irmão. Por mais que seja uma situação catastrófica para elas, que a morte do irmão, algo que saíram do mesmo ventre, a gente consegue entender aquele elo, né, de irmãos. Por isso que o Senhor diz para mim antes de trazer essa palavra para vocês, porque antes de eu pedir ao Senhor para trazer a resposta, a direção para vocês, a palavra vem para mim primeiro. E através da palavra do Senhor ela vem nos ensinar. É justamente por isso que estamos aqui,
sempre na casa de Deus, alimentando da palavra, do conhecimento e saber mais e mais da história de Cristo e do nosso Senhor Deus. E por isso que essas duas se clamou, se humilhou, se prostrou aos pés de Jesus, numa posição de, Senhor, eu não sou nada, mas eu estou aqui nos pés do Senhor, clamando ao Senhor que traga o meu irmão de volta à vida. Mas em questão de respeito e reconhecer que o Senhor, Ele é soberano. É Ele que tem o controle de todas as coisas. É o Senhor que tem o controle do ar que nós respiramos. É o Senhor que tem o controle da terra, dos céus, dos pássaros, dos animais, da vida do ser humano. Ele que está no controle de tudo. Aleluia. Amados, continuando lá na 7ª chave, que é um trecho que falou muito, quebrou meu coração, que diz assim: Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Aleluia. Mas olha que forte. Esses 3 versos, principalmente o verso 35. Tenta imaginar um cenário agora. Você vendo Jesus Cristo chorando por você. Imagine-se no cenário agora o Senhor tomando as suas dores. Imagine-se o Senhor lutando contra as trevas para te justificar. Imagine-se o Senhor Jesus Cristo, que foi pregado na cruz do Calvário por remissão dos nossos pecados, porque era para eu e você estar lá no lugar dele. Mas Jesus, ele chorou por você. E através desse verso que Jesus chorou, eu tenho repensado muito sobre a minha vida, sobre a questão da minha família, das pessoas que estão ao nosso redor, porque talvez o que nós façamos que desagrada ao Senhor, o Senhor ele não consegue nem chorar. Porque o que ele quer neste momento agora é fidelidade, compromisso. E por isso que eu digo que grandeza, quando o Senhor Jesus Cristo ele chora por cada um de vocês aqui, é porque há algo forte que o Senhor quer falar conosco. E através desse verso que Jesus chorou por mim e por você, que chorou por Lázaro, que era um grande amigo do Senhor. Jesus era tão íntimo de Lázaro, que Jesus de vez em quando o visitava na casa dele. Imagine se no cenário agora, você lá na sua casa, no seu sofá, assistindo uma Netflix, talvez um filme, ou escutando algum louvor. Situação hipotética. E do nada sua campainha toca. Você vai abrir a porta lá assim, é Jesus Cristo. Imagine-se nesse cenário. O quão privilégio é abrir a porta da sua casa, da sua morada, para o único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. É para Ele, são todas as coisas. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina que Ele está à porta e bate. Aquele que abre e recebe-o, Ele entrará e ceará com nós. Porque o ladrão, ele nunca entra pela porta de entrada, ele sempre vai pelos muros, ele sempre vai tentando uma forma de ludibriar, a forma normal. Porque Satanás, ele tem uma missão ferrenha de matar, roubar e destruir. Ele quer destruir sua família, destruir os seus projetos, ele quer destruir a sua felicidade. Porque, amados, a missão de Satanás hoje não é mudar o destino dele, porque o destino dele já está definido, que é o inferno. Quem crê diz amém.
mas Ele quer mudar o seu futuro. Ele quer de todas as formas mudar o seu futuro. Ele não quer mudar o dele, porque o dele já está definido, que é a perdição. Mas Ele quer mudar o seu futuro. Então, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos o quê? Vigiar e orar sem parar, constantemente. Eu tenho um hábito que eu faço sempre comigo, porque muitas vezes, né, o nosso dia é corrido, e às vezes a gente falha nessa parte, a gente não ora, não busca a Deus. No momento que eu inicio meu dia, já inicio com oração. Por mais que a gente tá zumba, né, cansaço, né, o corpo tá um pouco desfalecido, né, tá se recuperando. Mas quando eu estou caminhando para ir para o meu serviço, eu tenho esse hábito de sempre estar o quê? Orando, porque eu estou mais ativo. E nada melhor do que a gente começar o nosso dia conversando com Deus, conversando com Ele, entregando a sua vida, entregando o seu trabalho, entregando a sua família, entregando a sua parentela para o zelo dEle. Ele cuida de tudo. Amém? Aleluia. Oitava e última, verso 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Você tem crido no Senhor? E essa é a pergunta que o Senhor fala conosco essa noite. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então basta crer, amados. Basta crer na palavra do Senhor. Confia na palavra dele. Confia nos propósitos do Senhor que tem para a sua vida. Deposita toda a sua energia a Ele, que o resto Ele fará. Às vezes a gente sai por essa porta aqui, a gente não sabe o que vai acontecer conosco. A gente não sabe. Que cada segundo que passa é o Senhor abastecendo a gente, dando chances para a gente o quê? Se reconciliar com o Senhor, reconhecer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e que até a minha última força nesta terra eu vou estar adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E é isso que o Senhor quer. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. Amados, e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o Senhor quer isso de você, que se você clama em voz branda, o Senhor quer te ouvir. O Senhor quer saber o seu íntimo. O Senhor quer saber o que tem no seu coração. Porque tem pessoas que talvez não conseguem manifestar o amor que temos por Cristo somente por meditação. Às vezes a pessoa ela precisa se expressar para dar como um leão. E o Senhor nos ensina, e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. O Senhor ordenou para Lázaro. E por mais que ele, naquele momento, estava morto, ele levantou e saiu e foi ter com Cristo. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desamarra-o e deixa-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fez, esses judeus creram nele. E talvez é sobre isso que as pessoas precisam. Nós estamos aqui, nós acreditamos que o Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades através da fé. Porque a fé, como todos já sabem, é algo que a gente não consegue viver, não consegue meditar, mas nós sentimos isso. Nós confiamos que o Senhor
há de fazer em prol de nós. É quando você clama, é quando você busca a Deus, porque o Senhor, Ele sabe a dor que você passa nesse instante, o Senhor sabe o sofrimento que nós temos passado. Nós vencemos hoje, amanhã o Senhor vai nos capacitar novamente. Quem crê? E é por isso que é uma busca constante. É uma busca constante, nós não devemos baixar a guarda. Não devemos. Todo dia é um dia para a gente cuidar da nossa armadura. E é para a gente cuidar dessa armadura, é o quê? Palavra do Senhor. Através dessa palavra do Senhor, nós conseguimos o quê? Nos moldar. Através da palavra do Senhor, a gente consegue ter o entendimento, a gente consegue ter a noção do que o Senhor quer para nós. E que as lutas que virão, o Senhor estará à frente delas, cuidando, zelando de cada passo seu. Porque você é um vaso precioso para o Senhor. Você é uma luz que deve brilhar lá fora. Que as pessoas possam enxergar e dizer para você, sem entender seu passado, sua vida presente, consiga enxergar Jesus em você. Esse é o objetivo nosso hoje. Porque quando acontece isso, pessoas são sensibilizadas pelo amor, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, que é tocado pelas vidas. Porque através de Jesus, Ele nos capacita. Porque o Senhor, Ele sabe muito bem. Amados, uma coisa comigo, eu sempre falei para o Senhor, que eu nunca venha envergonhar o Evangelho do Senhor. Porque é uma responsabilidade grande de estarmos aqui no altar, na casa de oração. Por isso nós devemos que consagrar, jejuar, orar, pedir, buscar a Deus. Que através da nossa vida, o Senhor, Ele vai nos usar para alcançar pessoas que precisam do amor de Jesus. São pessoas que precisam, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão cegas. Independentemente do que você está passando, dessa dor, né? Talvez a gente tenha um pensamento que estamos com grilhões presos, né, nas pernas, nos braços. Mas o Senhor está aqui para libertar isso. O Senhor está aí para libertar e crescer você na palavra dEle. Amados, e para eu poder finalizar, eu queria que todos os irmãos concentrassem agora lá no verso 25. Eu deixei ele por último. Os irmãos podem ter reparado que eu pulei ele. Eu deixei ele por último porque foi justamente esse verso que eu finalizei a minha palavra. E diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que já esteja morto, viverá. Mas essa morte, amados, a gente fala também dela física, mas interiormente o Senhor fala da morte espiritual. Se a gente permanecer nele, cuidar do nosso espírito, que é um espírito que deve ser quebrantado constantemente no nosso coração, que nós devamos entregar nossa vida por completo para Ele. E Ele nos garante que Ele é a ressurreição e a vida. Se você crê no Senhor, ainda que você esteja morto, você vai viver na eternidade ao lado do Pai. Amém? Aleluia, Senhor Jesus. Santo ao Senhor. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Quero fazer uma oração. Quero interceder sobre a sua vida. Que o Senhor possa ter tocado no seu coração. Que o Senhor possa ter te respondido. Porque somente o Senhor sabe do que o Senhor tem passado, do seu passado, que não pertence mais a nós. Nós devemos focar nosso olhar para os céus, focar o nosso olhar, o nosso semblante ao Senhor, colocar, Senhor, diante de Ti, Pai, a presença.
Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero determinar, Pai, declarar sobre esta casa, esta igreja, Pai, que as bênçãos dos céus sejam derramadas agora, Pai. E cada lar, Pai, seja protegido agora, Pai, que os anjos do Senhor vai te encontrar agora, Pai. Envia a tua equipe, Pai, de anjos, Pai, a cada casa, a cada lar, para cada família. E que toda obra, toda ferramenta contrária, que Satanás e seus demônios estejam tentando, Pai, destruir estas famílias, estas casas, para os projetos, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, é o Senhor que liberta os cativos. É o Senhor que determina quando a água vai passar e quando ela tem que parar, Pai. O Senhor tem o controle de tudo, meu Deus. Que o Espírito Santo, Pai, que habita dentro de nós agora, seja, Pai, aflorado, meu Deus. Que o fogo do Espírito Santo venha do plantar dos pés à cabeça agora, nesse instante, Pai. Incendeia os teus filhos, Senhor. Incendeia os teus filhos com o teu amor, com a tua graça, Pai, com a tua benignidade, meu Deus. Senhor, venha, Pai. Vem de encontro, Pai. Perdoa-nos, Deus, pelas nossas falhas. Perdoa, Senhor, pela nossa negligência, Pai. Perdoa, meu Senhor, Pai, pelas nossas ações, pelos pensamentos, Pai, que tenha desapontado, desagradado o Senhor, Pai. Perdoa, Senhor. Alabaço, Licandalabaço. Pai, que dons espirituais sejam despertados, Senhor. O Senhor sabe, Pai, o que cada um quer. Mas eu creio, Pai, que o Senhor, Pai, tem uma promessa. E o Senhor, Pai, nos garantiu: eu irei e vou fazer a morada. E nós vamos para o Senhor, Pai, morar com o Senhor, Jesus. Quebranta, Pai, os corações contritos. Transforma, refrigera, Deus. Eu sei que o Senhor, Pai, tem colhido cada lágrima que tem escorrido, Pai. E a justiça do Senhor, que a justiça do Senhor prevaleça. Porque o Senhor é justo. O Senhor tem nos mostrado que Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte inesgotável. Arabaçuri, candalabaçuri. Vai falando, Deus. Vai falando, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai, abençoa, meu Deus. Abençoa a vida do pastor Del, a vida da pastora Renata, Pai. Dos obreiros desta igreja, Pai. Dos membros que estão aqui presentes, dos visitantes, Pai. O Senhor enche eles agora com o teu amor, Pai, com o teu querer, com a tua graça, Pai. Guarda os nossos passos, Senhor. Que nós não venhamos cair em falso. Mas se um dia ou outro, Pai, nós viemos deslizar, Pai, que o Senhor derrama misericórdia, Pai, o teu perdão, Pai, que a tua mão, Pai, nos reergue, Pai. Porque nós viemos, Pai, nós viemos de uma geração, Pai, de perdição, Deus. E por isso nós estamos aqui, Pai, para desfrutar do melhor do Senhor, Pai. O Senhor, Pai, veio em vida para nos ensinar. O Senhor veio, Pai, para que nós possamos o quê, Pai? Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado, Senhor, pelo ministério. Obrigado, Senhor, Pai, por o Senhor ter me capacitado, Deus. Pai, eu sou apenas um grão de areia no meio do deserto, Pai. Mas que nesse instante, Pai, o Senhor tem me usado, Deus. Eu agradeço, Pai, profundamente, Deus. E eu creio
Eu tenho fé, convicção, Pai, que cada um aqui representa o corpo de Cristo. E cada um aqui, Pai, eu sei que tem uma funcionalidade, Pai. Eu creio, Pai, que cada um aqui, Pai, é especial para o Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoas, Pai. Porque todos nós aqui estamos em comunhão. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado nas alturas. Quem crê, diga amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, que Ele merece. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu louvo o Senhor por toda a eternidade, pela oportunidade que Ele tem me colocado aqui agora. E eu sinto que a paz do Senhor está repousada agora nos corações dos irmãos. Que você possa sair daqui transformado constantemente. Hoje não é o fim. O Senhor ainda vai fazer muito em nossas vidas. Mas a chegada do Senhor está próxima. Isso é evidente. Os sinais estão por aí. Se você ainda crê que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, glorifica Ele. E é Ele, e é por Ele, para Ele, são todas estas coisas. E amados, sede firmes na caminhada com Cristo. Às vezes a oportunidade chega para nós, e a primeira coisa que a gente coloca na nossa cabeça é o quê? Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não quero isso para mim. Porque a pessoa ela subentende que se ela aceitar o desafio, ela vai passar por muita tribulação. Mas o Senhor diz: tem de bom ânimo, pois Ele, o Senhor, Ele venceu o mundo. Então por isso, que por mais que seja que a resposta do Senhor esteja batendo na sua porta, não rejeite o chamado do Senhor. Vai, só vai. Só vai porque o Senhor Ele vai cuidar de tudo. Como Ele tem cuidado de hoje. Como Ele tem cuidado de hoje. Os mínimos detalhes. Amém? Eu louvo, agradeço, exalto o nome do Senhor, porque Ele é fiel na minha vida e na sua vida. Amém. Obrigado pela oportunidade.